Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Boa tarde, Sardenberg, Cássia e também ouvintes e espectadores. Boa tarde, Vera. Quer dizer que na semana que vem, na quarta-feira, é o dia do massacre do Pazuello. É o dia do massacre do Pazuello, o Sardenberg. Hoje foram votados os requerimentos, os primeiros requerimentos de convocações na CPI da pandemia, e os senadores reservaram um dia inteiro para ouvir o general, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Outros ministros e também o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, vão dividir a manhã e a tarde, na terça e na quinta-feira. Mas a quarta vai ser exclusiva para o Pazuello, e isso foi proposital. Eles imaginam, os senadores imaginam, que esse depoimento vai sair faísca e que o general vai passar por uma espécie de moedor de carne ali na CPI. Os ânimos para inquiri-lo estão bastante exaltados, bastante tensionados. E aí isso nos remete à nossa conversa de ontem, e também à conversa do Merval. Se Pazuello vai ter coragem de dizer que ele estava cumprindo ordens, obedecendo por ter juízo, ou se ele vai assumir a responsabilidade pelas decisões tomadas na sua gestão no Ministério da Saúde, que influenciaram diretamente nesse quadro tenebroso que nós vivemos e que hoje atingimos essa triste e inacreditável marca de 400 mil mortos, Sardenberg? Vera, quais são as estratégias possíveis, para o Pazuello nesse depoimento que será longo e, como você já nos disse, está ficando cada vez mais claro, vai ser um depoimento bastante difícil também. Pois é, as pessoas com as quais eu conversei, o Sardenberg ia complementar alguma coisa? Ia, porque, complementando a Cássia, porque isso tem a ver com o governo, com o Planalto, e tem a ver com as Forças Armadas, Estamos falando de um general da ativa. Tem a ver com as duas coisas, Sardenberg. E o que me dizem, tanto na CPI quanto no governo, as pessoas com as quais eu converso, é que Pazuello vai passar o fim de semana, vai passar os próximos dias sendo orientado por um advogado a respeito de como proceder. Já me disseram que ele pode alegar que, como existe um inquérito aberto no Supremo Tribunal, ele se reservaria o direito de permanecer calado, mas eu acho que é uma estratégia muitíssimo arriscada você chegar diante de uma CPI do Senado e permanecer calado o tempo inteiro. Lembremos que ele está indo convocado e não convidado, que ele ainda não é indiciado pelo Supremo, portanto não pode dizer que é réu e que não pode provedor das suas ordens, que portanto deveria ir para o Palácio para ter uma blindagem maior. Não sei direito como que viria essa blindagem, uma vez que foro, por exemplo, no Supremo é só para ministros, não imagino que ele vá voltar a ser ministro, mas Bolsonaro tem essa vontade. Agora que estamos diante do circo da CPI já começado, a CPI já montada, será que essa vontade vai permanecer? Será que o presidente continua pretendendo blindar o seu ex-auxiliar ou vai ser aconselhado pelos palacianos, pelos seus ministros da área jurídica, a se descolar de Pazuello e deixar que ele enfrente a principal bucha de canhão lá na CPI? Isso também está posto na mesa. Os senadores imaginam que o Bolsonaro, pelo desespero que ele está demonstrando em relação à CPI, vai tentar fazer de tudo para se descolar das investigações. E não terá sido a primeira vez, caso ele opte por essa estratégia, que ele decidiu jogar ex-aliados, ex-auxiliares, pessoas muito próximas ao mar, quando o perigo chega muito perto dele. Então, esse também vai ser um movimento interessante. Não é simples de fazê-lo, justamente pelo componente das Forças Armadas que você trouxe, Sardenberg. O Pazuello é um general do Exército, um general da ativa, que foi pinçado pelo Bolsonaro para uma função que não era sua, nunca deveria ter sido sua, mas que ele aceitou cumprir. E isso, as Forças Armadas não vão deixar um dos seus homens ser simplesmente descartado e desovado
para que os senadores tenham ali alguma satisfação a dar. Não vão aceitar que fique tudo nas costas do Pazuello. Então, é muito complexa essa equação. Agora, só para esclarecer, Vera, ele pode não responder as perguntas? Outros depoentes já fizeram isso em CPIs. Sardenberg, alguns deles levaram, inclusive, voz de prisão quando tentaram usar esse expediente. É um expediente possível. Alguns advogados orientam seus clientes a fazerem isso, a dizerem que não vão se manifestar, que só se manifestarão em juízo. Eu acho que o Pazuello não vai fazer isso. Primeiro porque o país inteiro vai estar parado para ver. Militares não gostam de parecer que estão fugindo da raia, fugindo da guerra. Nas entrevistas que dava como ministro, ele sempre adotava um tom aguerrido. Não acredito que ele vá fazer isso, mas sim, é uma possibilidade. Vai depender, né, de que advogado for aconselhá-lo, se ele irá ou não acompanhado de um advogado. Tudo isso que vai ficar mais claro nos próximos dias com a preparação do seu depoimento. E, lembremos, a CPI, por pouco, hoje não aprovou a convocação do Fábio Weingarten, que fez, em entrevista, acusações contra o ministro. Responsabilizou o ministro diretamente pela não compra das vacinas da Pfizer. Ficou para a semana que vem, mas terça-feira, um dia antes, portanto, da ida do Pazuello à CPI, deve ser votado esse requerimento. Vamos ver quando que o Fábio Weingarten vai se sentar diante dos senadores da CPI. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado e até amanhã aqui no CBN Brasil e até às 6h05 da tarde no Ponto Final com o Bocardi e a Carol. Até mais, lá. Vera. Tchau, Sardenberg. Tchau, Cássia. Até mais, Vera.